se você, posso estar errado, mas se eu fizer uma conta, eu creio que só o presbitério de Campinas deve ter 27 igrejas, fora as congregações. O outro presbitério deve ter 18. mais ou menos por aí também. Então, assim, a gente está numa igreja, numa cidade cheia de igrejas, não só presbiterianas, mas de diversas denominações. O que te motivou, então, a voltar para Campinas, plantar uma igreja numa cidade que já tem várias igrejas? E que características, assim, que você viu em Campinas? Opa, aqui ainda cabe uma igreja. Legal. Primeiro, a minha referência de quantidade de igreja, quando a gente fala que tem muita igreja, tem uma cidadezinha lá no interior de Minas chamada Governador Valadares. Né? Ela tem cerca de 250 mil habitantes e ela tem cerca de 40 igrejas presbiterianas fora congregações. Aí você faz a conta e divide aí para você ver quanto que dá por habitante. Aqui em Campinas, quando a gente fala de 40 igrejas para 4 milhões de pessoas numa região metropolitana, eu acho que a gente está longe de ter bastante igreja. Então, esse é o primeiro aspecto. Falando desse processo, né, ali da minha revitalização, desde o início a gente sabia, e a igreja sabia que era algo temporário. E quando as coisas aconteceram, eu entendi que, eu cumpri o meu papel, pude ajudar da maneira que eu podia. A igreja já está vivendo um bom momento, ela está preparada, a gente já tinha uma equipe pastoral preparada, ela já tinha uma vitalidade, ela já sabia o seu caminho, até para o melhor desenvolvimento da igreja. Como eu continuava morando aqui em Campinas, com uma série de atividades aqui, era um deslocamento para lá, eu falava, vai ser melhor para a igreja. Então entendemos o nosso papel cumprido, eu e minha família lá. E em meio a essa percepção, eu recebo um convite na Igreja Presbiteriana Central de Campinas, a Igreja de Campinas, a IPCamp. E esse convite era, num primeiro momento, para fazer para eles, né, elaborar para eles um projeto de plantação de uma igreja que teve uma influência muito grande, uma igreja que já tinha sido mãe de 15 outras igrejas aqui dentro da cidade, e que há muito tempo não tinha uma nova filha, uma nova igreja, uma congregação, e eles queriam se envolver com isso, mas reconheciam que tinham perdido essa expertise. E o pedido foi que eu fizesse um projeto. Foi isso que eu fiz, a gente conversou bastante qual que era a ideia, o que eles sonhavam, né? A ideia de um projeto estratégico, de uma igreja que tivesse vitalidade, que pudesse ajudar na plantação de novas igrejas no futuro. Pensando numa igreja para a cidade, na verdade a gente foi até além disso, né? A gente pensou numa igreja para a região, e esse é um parênteses que eu acho que é interessante, sempre que a gente vai plantar a igreja, essa decisão é importante, porque existe uma maneira e um jeito e algumas estratégias para você plantar uma igreja para um bairro, uma igreja para uma cidade, uma igreja para uma região. Então a gente tomou essa decisão, né? E quando eu elaborei o projeto e apresentei, eles disseram, olha, a gente quer o projeto, a gente quer o pacote completo, a gente quer que você venha junto e que você realize o projeto. Então eu conversei muito com a Aline, minha esposa, que tem sido aí minha ajudadora, apoiadora no meu ministério. Eu sei que essa era uma coisa que ela não pensava em se envolver novamente. A gente viveu logo no início do nosso ministério a plantação de uma igreja e um ambiente, eu diria assim, bem complexo, bem difícil, uma cidade onde a gente não tinha igrejas reformadas, com um número muito pequeno de igrejas mesmo evangélicas, menos de 7% da população. Então, um lugar muito, eu diria, difícil pensando nessa perspectiva, e lá a gente teve uma série de dificuldades, apesar de, graças a Deus, termos realizado isso, plantado a igreja ter mostrado vitalidade, estar firme e mostrando essa vitalidade até hoje, tantos anos depois, né? Mas toda aquela complexidade foi um peso para a gente, inclusive como família, então era para ela um certo receio, e ela topou o desafio, e a gente foi ver aí um outro momento, né? Um momento diferente, já uma certa maturação do meu ministério, da minha compreensão em relação aos passos e aos processos da plantação de igreja, e também num outro lugar, não numa cidade específica, com menor tamanho, com uma incipiência do evangelho e que a gente não conhecia muitos detalhes, mas uma cidade maior, uma cidade onde eu vivi praticamente a minha vida toda, onde eu conhecia, eu diria que os atalhos da cidade. Isso faz muita diferença. Quando você vai para a plantação de uma igreja, um dos aspectos é esse planejamento que envolve você fazer um diagnóstico, você fazer uma leitura muito clara da cidade, das necessidades da cidade e da
igrejas que nós temos na cidade. E foi aí que eu começo a perceber, existe uma carência de um modelo de igreja que Campinas não tinha, principalmente pensando na nossa perspectiva denominacional. Sim. Uma igreja que ela, ao mesmo tempo, fosse uma igreja confessional, completamente ligada à nossa percepção e estrutura denominacional, mas que fosse contemporânea, que fosse dinâmica, que dialogasse com os desafios e com os anseios das pessoas do nosso tempo, que fosse, então, profunda e focada no Evangelho, que trouxesse elementos dessa nossa confessionalidade, da nossa profundidade bíblica, mas, ao mesmo tempo, fosse muito alegre e também muito informal na sua maneira de adorar a Deus e fazer todas as coisas, ainda que a sua informalidade não trouxesse irreverência, né? Muito pelo contrário, mas gerasse um ambiente que as pessoas chegassem e percebessem certa leveza. Então, tudo isso foi sendo considerado, sendo colocado, olha, a gente não tem uma igreja dessa maneira aqui. Então, todas as decisões de cada detalhe, de tudo aquilo que a gente faria, como seria o nosso momento litúrgico, as nossas músicas, a nossa pregação, o nosso espaço, o nosso jeito, tudo isso foi trabalhado dentro dessa perspectiva. E aí a gente tem experimentado, né, nesse sentido também, uma resposta maravilhosa, primeiro da ação do Espírito Santo, que nos surpreende, e das pessoas sendo impactadas. Né? A gente está caminhando aí para 2 anos do nosso primeiro culto público, né? Fizemos isso em fevereiro de 23, caminhamos aí para fevereiro de 25, 2 anos do nosso culto público, e também nessa data, agora para a organização da nossa igreja, já aprovada pelo nosso concílio, nosso presbitério, e para quem está nos acompanhando aí, a organização da igreja, no caso das igrejas presbiterianas, tem a ver com uma sustentabilidade tanto do número de pessoas, quanto dos aspectos financeiros, como também da capacidade de você ter homens nessas igrejas que possam liderar a igreja. Então, essa percepção de que tudo isso já aconteceu. Então, apesar da igreja ela ter pouco tempo de vida, nós já temos todos esses elementos, né? E isso é o que alegra o nosso coração, né? Perceber que essas coisas aconteceram. Maravilha, você falou muitos detalhes aí, mas você mencionou, acho que um detalhe essencial que muitas vezes passa despercebido da vida do plantador. Você mencionou a sua esposa, né? Porque geralmente quando as pessoas se envolvem com a plantação, não é o envolvimento só do pastor, é o envolvimento da família, né? Completamente. Eu diria que, assim, se não tiver junto esposa e filhos, esquece, não vai fazer outra coisa, vai viver o ministério de outra maneira, porque se a esposa e os filhos eles não estão nesse processo, não vai acontecer. Porque eu diria assim, estar no ministério já é pesado para qualquer pessoa que serve ministerialmente, seja um presbítero, um diácono, um líder de música, seja um pastor. Mas a plantação de igreja, ela exige muita renúncia, ela exige muitos desafios, e se você não tiver com a família ali junto, né, vivendo aquilo, né? Eu lembro, o Gael, meu filho mais velho, ele vai fazer 15 anos, mas ele cresceu nesse ambiente, eu plantando uma igreja, depois ajudando algumas igrejas que estavam sendo plantadas, estavam passando por algumas dificuldades, igrejas que não tinham um local fixo, que se reuniam em salas, auditórios de escolas, de faculdades, de hotéis, e eu lembro que ele já tinha 4 anos de idade, essa vida, né, intensa de estar aqui ali, nessa dinâmica, todos os domingos e junto comigo, e vendo aquilo acontecer. Eu fui pregar em uma igreja estabelecida, uma igreja forte, uma igreja grande, ele já devia ter uns 4 anos de idade, e aí terminou o culto, ele foi lá para frente, começou a pegar os cabos de som que estavam na frente e começou a enrolar. E aí eu falei assim, filho, o que você está fazendo? Eu vou ajudar a desmontar a igreja. Ele sempre fazia isso desde que ele nasceu, ele ajudava a montar e desmontar a igreja. Legal. Aí eu falei, filho, essa igreja não desmonta. Ele olhou para mim com uma cara assim, e ele falou, nossa, pai, que igreja estranha. Em toda a minha vida eu nunca vi uma igreja que não desmontava. Ou seja, ele cresceu dentro desse ambiente. A igreja sendo plantada, a igreja sendo ali fomentada, nascendo com toda a sua incipiência, com todas as suas necessidades, que todo mundo ajudasse, que todo mundo fizesse aquilo que não se vê muitas vezes depois que a igreja se torna uma igreja estabelecida. Então,
ter a família participando disso, envolvida nisso, né, é fundamental. A gente teve muitos com o Gael experimentando, o Gael experimentou desde os primeiros, né, dias de vida, nossa plantação de Jaguariúna, e Helena na Metropolitana. Então, os nossos 2 filhos foram criados dentro dessa, né, dinâmica de, né, viver o início, a paixão rompante do início de uma igreja, né? E eu espero que isso de alguma maneira fique marcado no coração deles. E a esposa é aquela companheira que é fundamental para que esteja junto ali, fazendo o que for necessário, né, entendendo os desafios para que aquilo possa acontecer. Aline, ganhou o dia, hein? Ela sabe, eu falo em todos os lugares que eu vou que ela é 99% mais do meu ministério. Você sabe que agora, Daniel, eu falo que se eu vou entrevistar um pastor para plantar igreja, um seminarista, eu já começo pela esposa, porque aí você já elimina. Aí o cara, depois você conversa 15 minutos com a esposa, você já tem uma noção se o negócio vai ou não vai. Aí às vezes você já até elimina, você nem precisa entrevistar o cara, porque você não sabe. Às vezes até você já sabe, se vai dar certo ou se não vai dar certo, né? Só pela conversa com a esposa.